Em tempos de recessão econômica, a música pop costuma ser cada vez mais escapista, urgente e barulhenta. E era exatamente esse o cenário musical de 2009. Enquanto Lady Gaga era apresentada ao mundo e alcançava o topo das paradas de sucesso com hits como Poker Face e Just Dance, nomes como Black Eyed Peas, Beyoncé, Miley Cyrus, 303, Katy Perry e Kesha despejaram uma avalanche de canções altamente pegajosas, enérgicas e inescapáveis. Até Britney Spears, que alguns anos antes teve seu breakdown e raspou a cabeça para a alegria dos paparazzi, reapareceu com seus cachos loiros e canções grudentas da era Circus. Nesse cenário marcado pelos excessos, uma banda inglesa chamou a atenção justamente ao seguir o caminho oposto no primeiro álbum de estúdio da carreira. Era o The XX, grupo que na época contava com Romy Medley Croft, Oliver Sim, James Smith e Bara Qureshi, e inaugurou o que mais tarde seria conhecido como a onda silenciosa da cena inglesa. Renan Guerra, eu sei que você é apaixonado pela obra do The XX, tanto a banda quanto os projetos em carreira solo de cada um dos integrantes. Eu queria que você contasse um pouco como que foi o seu primeiro impacto com esse grupo que nós dois gostamos muito. Primeiro, começar falando que a sua pauta me lembrou de coisas que eu nem lembrava. Tipo, que era um momento de 303, as coisas estavam muito coloridas. Era um momento que as pessoas iam em festa neon. As calças eram muito coladas. Tudo era muito colorido, os lenços eram muito coloridos, os cabelos eram coloridos. Eu assistia muito MTV nessa época. A estética era toda muito pulsante, muito exagerada. Era muito tipo Katy Perry, eu acho que era uma representação muito clara disso, que era uma coisa mais acessível. A Lady Gaga fazia isso numa versão mais power e dark, mas a Katy Perry acho que era uma representação. Mas eu acho que se alguém aqui é muito jovem, está nos ouvindo e nunca viu um clipe do 303, assista e vocês vão entender o que a gente está falando com estética exagerada. Até que no Brasil, a gente pode pensar muito no Restart, no Cine, essas bandas emo que invadiram a MTV brasileira na época também, todos com suas calças justíssimas, roupas coloridas e cabelos enormes. E aí é interessante porque eu fiquei refletindo com a pauta qual foi o momento que eu me conectei com o XX. E eu não consegui lembrar um momento específico. Porque, por exemplo, sei lá, a Björk, eu sempre lembro que eu fui apresentado oficialmente a ela num programa que a Luisa Micheletti apresentava e ela traduzia, ela colocava legenda nos clipes e ela contou várias histórias sobre a Björk durante uma semana. E eu lembro muito isso marcadamente. Só que o XX, como ele surge em 2009, é um ano que eu já tô muito mundinho MTV, é um ano que eu já tô acompanhando muitos blogs de música, lendo muitos sites. E aí eu meio que foi um momento que eu não sei um ponto inicial de onde eu comecei a ver The XX. Mas eu lembro que isso começou a aparecer em todos os lugares. E aí eu lembro do clipe de VCR, que eu vi muito. Basic Space, foram coisas que me marcaram muito ali naquele momento. E é também um momento que eu passo a usar o Tumblr. Então é uma coisa meio tipo, a partir dali, 2010, o Tumblr vai virar uma coisa muito constante na minha vida. E a estética do XX, eu acho que ela é muito conectada ao que as pessoas consumiam no Tumblr. Porque se a gente falou de uma estética extremamente over, feliz, colorida, animada, o Tumblr era para nós que éramos esquisitas e depressivas e queríamos compartilhar que a gente assistiu Daria. Perfeito. Pra mim, o The XX é bem símbolo da blog era. Eu lembro muito de ver Sim. Lúcio Ribeiro compartilhar. Todos os blogs que eu acompanhava na época compartilhavam. Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a ler a Pitchfork. Eu lembro que eles teceram elogios enormes assim, sobre a banda. Tem o primeiro disco, uma nota altíssima. E aí eu fui muito curioso, ouvi. E eu lembro que de cara eu não gostei, porque eu tava nesse sentimento coletivo de euforia do final dos anos 2000 ali. Eu lembro que a minha cabeça estava muito mais voltada para outras coisas que estavam rolando naquele momento, tipo o Phoenix estava lançando o Wolfgang Amadeus Phoenix, que era um disco mais feliz, entusiasmado. Eu acho que todas as coisas que rolavam nesse sentido, elas eram um pouco mais eufóricas, mais dançantes. Ainda tinha muito do ecos do MGMT e todas essas bandas. A gente tem até um programa que é a Era de Ouro do Indie Pop, onde a gente discute muito dessa euforia, desse final de pós-década e do quanto isso movimentava a indústria. E é até interessante você pensar, porque
é um momento que algumas dessas bandas que eram muito indies e muito alternativas, elas estavam fazendo coisas que eram mais palatáveis. Isso é só você pensar, tipo, no Merriweather Post Pavilion do Animal Collective, que é um disco que tem momentos bem mais dançantes. Eu tava muito nisso, muito Animal Collective, muito Dirt Projectors, muito Grizzly Bear, eu tava bem nesse universo, assim, mais indie. E aí o The XX veio com essa coisa que era o oposto, era um disco que exigia tempo, silêncio, espaço, e eu não embarquei de cara, mas quando eu fui no final do ano reouvir, e aí assim, com calma, longe dessa correria, eu tava na faculdade também, já tava começando a pensar em TCC e outras coisas, foi um ano bem melancólico pra mim, um ano que eu levei um pesaço na bunda, assim, e aí esse disco ele fez muito sentido pra mim, ele bateu muito forte, e aí eu mergulhei demais no trabalho da banda, e aí eu lembro que pouco tempo depois, quando a Aquarius saiu, eu lembro que eu li um site um blog que chamava Ripster Runoff, que era bem característico dessa época, e o autor ele era obcecado por ela, e ele fazia várias matérias sobre o que aconteceu com Query. Eles mataram Query, que fim levou Query, sabe? E eu vi que hoje em dia ela ainda existe, ela tá se lançando como artista em carreira solo agora. Nossa, voltou. Ela voltou como artista, então assim, foi bem interessante, então eu demorei assim até mergulhar na banda, mas eu acho que assim, tinha muita coisa acontecendo em 2009, não tinha como parar assim, era uma coisa bem eufórica, né? E o The XX, meus amigos, ele não surgiu no vácuo, eles são frutos de uma instituição quase mítica no sul de Londres, que é o Elliott School. Por lá passaram simplesmente nomes que moldaram a eletrônica e o indie moderno, como Hot Chip, Be Real, Forte. Imagina estudar numa escola onde todos esses músicos produtores passaram. É a pressão disso. E até o Pierce Brosnan e o Peter Green, fundador do Fleetwood Mac, estudaram lá. Então, assim, é uma dessas escolas meio que onde os gênios da música em algum momento passaram por lá. Imagina, tipo assim, você passar por esse corredor e ver as fotinhas dessas pessoas. E os integrantes da banda eram a Romy Medley Croft, que era uma menina tímida, trazia uma guitarra com reverb que parecia chorar no primeiro disco. Ela e o Oliver são amigos desde os 3 anos de idade, então essa relação da banda é uma coisa assim que vem de antes do próprio The XX. Temos o Oliver Sim, que é o contraponto grave, ele tem essa voz de barítono e um baixo econômico que meio que criava esse chão da banda no início de carreira. Temos o Jamie Smith, que muito antes de se chamar Jamie XX, ele era o cara por trás das batidas, enquanto os outros olhavam pro indie, o Jamie estava olhando muito mais pra pista e pro MPC, e eu acho que foi aqui a primeira vez que eu me deparei com uma banda de um cara fazendo a bateria com bateria eletrônica, assim, com MPC, com esses sons mais graves, com essa estrutura mais diminuta, assim. Pra mim, de novo, vinha desse universo do rock, com bateria destacada, e ele traz essa outra proposta. E a gente tem a Bara Crash, que ela é a quarta integrante original, responsável pelos teclados e guitarras adicionais, e que trazia uma camada extra de textura antes da saída conturbada em 2009. Eles nunca falaram exatamente os motivos, mas do que dá a entender é que assim, a Romy, o Oliver e o Jamie, eles estavam muito focados acreditando na banda. Eles realmente acreditavam que o The XX era uma coisa que faria sucesso, eles queriam viver de música, e meio que a Aquaria não estava muito comprada. E aí, depois de uma primeira turnê que eles fizeram, ela acabou saindo, então meio que teve essa ruptura. E eu acho que isso solidificou ainda mais a amizade, a relação dos três. E eles formaram o grupo em 2005, então ainda muito novos, adolescentes, unidos pela amizade e pelo desinteresse desse barulho óbvio das guitarras, tanto do Britpop, que veio ali dos anos 90, quanto dessa segunda onda do rock independente dos anos 2000, Block Party, Editors, toda essa movimentação, essa coisa meio excessiva que meio que levou parte para um lado mais ruidoso, parte para as pistas de dança, então eles queriam seguir um caminho muito particular dentro desse universo criativo deles. É interessante pensar na saída dela, porque a banda estoura em 2009 de uma forma muito grande. A Inglaterra tem uma logística que, para quem acompanha o podcast, a gente já comentou algumas vezes disso, eles têm um consumo de música um pouco diferente do que a gente está acostumado com o mercado americano. Então, às vezes, tem anos que eles decidem, isso é o acontecimento do ano, e todos os veículos de imprensa vão falar sobre isso. E por mais que fosse um som bastante alternativo naquele momento, o XX ocupou esse espaço, e o XX estava em todos os lugares. E aí eu acho muito interessante, porque todos eles, nesse momento específico, são muito tímidos e muito fechados.
E é muito curioso porque posteriormente a gente vai saber, no caso da Romy e do Oliver, que eles eram muito mais fechados porque eles não falavam também sobre sua própria sexualidade, sobre questões que eram muito mais complexas de serem discutidas em público em 2009. Quando a gente está pensando para uma banda que está se lançando. E eu acho que tem essa questão que pesa um pouco para a saída dessa quarta integrante, que é toda essa exposição, essa vivência, essa experiência. E eu acho que, querendo ou não, quando você está numa banda e você está em 4 pessoas viajando o mundo, você está vivendo um casamento. E um casamento é difícil. Eu acho assim, para mim, toda vez que eu penso em bandas, eu penso... Tem um monte de banda que eles ficam tentando fazer reunion de integrantes e basicamente os integrantes se odeiam e brigam. E eu acho assim, uma banda só dá certo quando as pessoas se dão bem, que é tipo, pra mim o exemplo mais clássico disso é Paralamas do Sucesso. Quando o Herbert sofreu o acidente, a preocupação dos outros 2 membros não era a banda, era a vida do Herbert, porque eles eram todos unidos enquanto pessoas. E eu acho que isso existe no caso do trio que a gente tem hoje em dia do XX, e isso a gente descobriu com o passar do tempo. O próprio Oliver e a própria Romy já falaram que a experiência deles em trio, a forma como o Jamie sempre acolheu eles e entendeu qual seria o momento de cada um deles, por exemplo, sair do armário publicamente, ou falar sobre as suas questões íntimas, no caso do Oliver, falar sobre viver com HIV, tudo isso são questões que eles discutem internamente os 3. E aí eu acho que você enfrentar o fato de você virar um sucesso do dia para a noite é uma coisa que você precisa ter uma maturidade. Eles eram muito jovens. Eu acho que tem é um desafio você enfrentar isso. E aí eu acho que isso é muito interessante de se pensar quando a gente pensa nesse momento de 2009, que a gente ainda tinha um universo de a internet criando essas formas de consumir esse tipo de conteúdo, esses artistas ocupando espaços no mundo que eram muito grandiosos. Tem uma coisa também que a gente não leva às vezes muito em consideração, mas eles eram estranhíssimos, eles eram esquisitos, eles não eram bonitos para os padrões culturais, não era o que a gente espera de um músico na época, assim. A Romy era gordinha, retraída, o Jamie XX ele era bem gordinho na época também, o Oliver Sim, ele era bem retraído, esquisitinho, eles eram os esquisitos da turma, assim. Eu acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na época. Eu gostava muito disso, assim, depois que eu embarquei na banda, eu adorava o fato deles serem meio que na mesma época, o Arctic Monkeys, por exemplo, estavam na fase mais rock and roll deles, garotas balançando cabelos, e eles eram totalmente o oposto disso. Eu acho que cria um senso de identificação. Eu lembrava muito eu e minha galera, assim, no começo da adolescência, assim, os esquisitos do canto da turma, assim, os nerds, e eu acho que isso transparece muito no processo de composição, na forma como eles se apresentam nesse primeiro álbum. Hoje em dia, obviamente, já anos de terapia de cada um dos 3, eles estão muito bem, eles se apresentam de um jeito muito melhor, eles estão muito mais habituados a esse tipo de exposição, estão até mais leves, radiantes, bonitinhos ali, mas eu acho que tem essa coisa desse estranhamento que eles causavam no começo também, né? E aí eu acho que inclui-se nessa camada o fato de que a Barry era a única pessoa não branca do grupo. Sim. Eu acho que você... E aí a gente está falando aqui, para quem nos ouve e é mais jovem, gente, o mundo nos anos 2010 mudou muito. Os anos 2000 ainda eram muito violentos, piores do que hoje. A internet era um lugar ainda muito mais criminoso. As pessoas não tinham... Porque hoje em dia as pessoas têm... A maioria das pessoas, pelo menos, tem um certo pudor de falar coisas muito odiosas na internet. Mas até antes desse momento que a gente chama ali dos anos 2015, 2016, desse empoderamento, as pessoas falavam coisas muito horrorosas. Então eu imagino que todas essas coisas são uma série de fatores que eu acho que pesam para ela também sair do grupo e querer uma vida mais privada. Eu acho que é uma complicação quando você é muito jovem e você lida com a exposição. Você tem que estar muito pronto para lidar com esse universo, ainda mais quando eles estão fazendo canções que são muito íntimas e que são diametralmente opostas ao que está sendo colocado na música pop naquele momento, e eles são alçados a um espaço de música pop, mesmo quando eles não necessariamente queriam aquilo. Então, acho que tem muitos fatores nesse momento. Sim. Em 2009.
E diferente de outras bandas indie dos anos 2009, ali, o The XX não queria ser o Arctic Monkeys. A grande sacada deles foi justamente olhar para o R&B norte-americano. Eles eram obcecados pelas produções minimalistas do The Neptunes, que era o projeto do Pharrell Williams, e o Timbaland. E eles queriam aquele espaço de respiro que era muito característico de artistas como a Lia. E a composição era quase um segredo. A Romy e o Oliver, eles escreviam as letras sozinhos à noite e eles trocavam os versos das canções pelo MSN, que é a coisa mais 2009 possível que podia existir. E isso explica porque as músicas parecem um diálogo íntimo de madrugada. Eles não estavam cantando um pro outro, eles estavam conversando, eles estavam compartilhando segredos, eles estavam se descobrindo, ela como lésbica, ele como gay. Então tinha essa sensibilidade poética, essa coisa quase sussurrada, quase com medo de confessar seus sentimentos. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a mãe do Oliver, ela abraçou muito ele, ele teve um problema muito forte, eu não lembro se era o pai ou era o padrasto que ela acabou se separando, mas eu lembro que ele sofreu uma repressão muito grande, depois ele encontrou um conforto muito grande na mãe dele, assim, então eram dois adolescentes se descobrindo sexualmente, emocionalmente, então assim, tudo isso converge para um disco que é muito delicado de maneira geral, né? E é muito interessante pensar nessa sonoridade, porque quando a gente está falando, de novo, voltando para esse espaço-tempo dos anos 2000, a música pop e a música que não era essa música indie celebrada por determinados veículos de mídia, ela era vista como um produto menor. Tanto que a Romy já falou disso, que algumas vezes nessas primeiras turnês ela ia fazer DJ sets pós-show e ela tocava algumas coisas pop dos anos 2000 e as pessoas perguntavam depois pra ela assim, tipo, você tocou isso ironicamente. E ela falava, eu não gosto das coisas ironicamente. Eu gosto dessas coisas, essas coisas me interessam. E isso é muito interessante porque a gente vê hoje em dia um processo de que vários desses veículos, por exemplo, o caso da Pitchfork, eles revisaram e estão ainda revisando notas de discos de artistas de R&B, por exemplo, que são muitos desses artistas que são muito fundamentais para o XX. A Lia é um dos nomes que eles sempre citaram como referência muito fundamental para eles. Eu acho que tem outros artistas que têm perspectivas para o pop ali que são... A Brand, a Mônica, todas elas são artistas que eram vistas como algo ultra comercial, mas que elas reverberavam de outras maneiras, né? Sim, tanto que a própria Lia, ela vai ter os seus discos revisitados pela Pitchfork nos anos 2010, já quase nos anos 2020. E é muito interessante porque eles olham para isso não com qualquer olhar formulaico de tentar definir determinados padrões em cima disso. Eles realmente gostam dessa música, essa música interessa a eles sonoramente, e é muito interessante porque eles também não tentam emular essa sonoridade. Eles se entendem enquanto meninos esquisitos brancos da Inglaterra que gostam disso da mesma maneira que gostam de outras coisas diversas. E aí, além disso, você tinha falado dessa perspectiva deles serem estranhinhos, e eu falei da questão do Tumblr. Eu acho que é um momento muito importante, que é meio que o prelúdio também para isso que a gente falou depois de as pessoas começarem a discutir diversidade, que eu acho que é esse momento que é tipo assim, Weirdos on Top. Temercore. É um pouco, eu acho que é o prelúdio disso, que é o momento que as pessoas começam a se olhar na internet, se entender estranhas e entender que ser estranho é o meu diferencial. Eu não posso me conformar dentro daqueles determinados padrões. E aí eu acho que, por mais nocivo que o universo do Tumblr poderia ser nos anos 2010, porque não tinha muito filtro e muitas coisas, ele ainda era um espaço que você se conectava a pessoas que gostavam dessas coisas diferentes como você. E aí você podia se sentir uma pessoa menos diferente porque você encontrava o seu espaço de uma forma que era outra. E aí é até interessante a forma como eles influenciam, por exemplo, na própria moda, nesse universo que as pessoas vão usar coisas que são mais sóbrias, vão usar essas roupas muito pretas, muito parecidas com o que eles usavam naquele momento. Eu acho que tem um impacto ali cultural para uma geração, especialmente late millennial, assim, que nós éramos mais jovens quando ele surgiu, que é muito fundamental porque a gente está pensando aqui dos anos 2010. Eu não sei, eu fui reouvir o disco, né? Esse ano eu reouvi ele algumas vezes e eu fiquei pensando como é a sensação de alguém
que ouve pela primeira vez o primeiro disco do XX agora, sabe? Depois de todo o impacto. Eu acho que é um tipo de audição diferente, mas naquele momento, pra gente, quem estava inserido naquelas logísticas culturais, era um disco que balançou muito com a nossa cabeça, assim. Eu acho que é meio assim, que nem quando a gente olha para os discos dos anos 80 e fica assim, nossa, como será que era você viver nos anos 80 e ouvir esse disco? Eu me sinto assim com o XX, que eu penso assim, eu vivi esse disco. Sim. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. This episode is brought to you by State Farm. You know those friends who support your preference for podcasts over music on road trips? That's the energy State Farm brings to insurance. With over 19,000 local agents, they help you find the coverage that fits your needs, so you can spend less time worrying about insurance and more time enjoying the ride. Download the State Farm app or go online at statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there. E como quase todas as bandas daquela geração, o MySpace foi o palco inicial. As demos chamaram a atenção da Young, um dos braços da Excel Records, mas o caminho até o disco em si não foi óbvio. Eles tentaram trabalhar com produtores renomados como o Diplo e Quez, mas a química simplesmente não batia. Os produtores queriam justamente acabar com o que era muito característico deles. Os produtores queriam preencher os vazios, adicionar camadas e profissionalizar o som da banda. Lembrando mais uma vez, tudo gritava euforia, festa, celebração, cores. Eles estavam num outro sentido disso. E foi quando o engenheiro de som Rodiah MacDonald recebeu 3 CDs com demos todos rotulados como, abre aspas, o que os produtores fizeram de errado. Então, citando os trabalhos dos outros produtores, o MacDonald percebeu que o ouro estava justamente no que faltava, o silêncio. Ele entendeu que a banda não precisava de enfeites, mas de nitidez. Então, de potencializar esses elementos, criar espaços, respiros e muitas vezes abolir o som. E essa é uma das principais características desse disco. Tem vários momentos de vazio e o vazio é fundamental para o que o The XX propõe nesse primeiro álbum. E é interessante que você falou do barulho, da explosão, porque mesmo as coisas que eram tristes, elas tinham muito Sim. barulho, né? Não existia a possibilidade de você ter alguma coisa que se conectasse com algum espaço de melancolia, que não necessariamente é tristeza, é só tipo assim, recolhimento, algum espaço de você com alguma coisa, tudo era muito barulho. E aí eu acho interessante que traz esse contraponto, eu acho, para um momento interessante da música mesmo, porque hoje em dia a gente olha em retrocesso, esse final da década de 2000, ela é um momento de transição muito importante para o que a gente se torna, falando aqui no sentido de cultura pop, mas também no espaço de política, o que a gente vai se tornar nos anos 2010, nos anos 2020. É bom lembrar que antigamente a gente tinha aquela coisa que as pessoas perguntavam assim, quanto tempo você passa na internet? Eu passo 6 horas no final de semana. A partir de 2008, 2009, com a chegada do iPhone, a popularização dos smartphones, a gente começa a perder isso. A gente vive num barulho, não no sentido literal de música tocando o tempo inteiro, mas de você sendo atravessado por informações o tempo inteiro. A gente perde um pouco desse silenciamento. É informação que surge na tela do computador, que surge no celular, que surge em todos os lugares. Então a gente perde um pouco disso, né? É o último respiro antes do que a gente vive hoje, esse momento de o tempo inteiro a gente está ultra conectado e não tem mais a possibilidade de respirar também. É um espaço de transição quando a gente pensa que a MTV estava em derrocada. No Brasil ela ainda exibia música, mas lá fora ela já tinha virado praticamente reality shows 24 horas por dia. E também é um momento que o Facebook passa a crescer, assim como as outras redes sociais, e a gente passa a ter, como o Kleber falou, redes sociais o tempo inteiro. Porque quando a gente tinha o Orkut, você pensava assim, amanhã, depois que eu sair da festa, eu chego e solto as fotos da festa no Orkut. E não eram todas as fotos, eram 3 fotos. Eu tinha um limite do que eu podia subir, era assim, pouca coisa, né? E aí, daqui pra frente, a gente vai passar por esse espaço de transição, que a gente vai ter o crescimento do Instagram, a gente vai viver outras coisas. Então, acho que é um espaço de transição importante.
O álbum foi gravado entre dezembro de 2008 e abril de 2009, mas não foi em um estúdio luxuoso. Eles gravaram em uma pequena garagem convertida nos escritórios da Axel Recordings. Muitas das sessões, inclusive, aconteceram durante a noite, para evitar o barulho da rua e manter esse clima mais introspectivo do álbum. Ouvindo de novo, assim, ele é um disco bem silencioso, um disco bem sereno, é um disco que não tem atravessamentos, ele segue numa medida particular de tempo. E foi ali que o Jamie Smith, na época, hoje Jamie XX, começou a se destacar como produtor, garantindo que cada estalo de dedo, cada nota do baixo tivesse seu lugar exato no espectro sonoro, e o disco é justamente um triunfo da economia. Nada tá ali por acaso, e eu acho que isso, assim, reouvindo para essa pauta, é a coisa que eu mais sinto falta nos trabalhos atuais do DXX. Não que eu desgoste do Coexist ou ICU, porque eu acho que são propostas diferentes que acompanham essas mudanças pessoais, emocionais, sentimentais da banda, mas essa é uma das coisas que eu mais sinto falta nos trabalhos posteriores, que era esses respiros. Eu acho, antes da gente descer nas faixas, eu acho interessante isso que você falou, porque eu acredito que o XX, o disco de 2009, ele só existe por aquele espaço-tempo e pelos três serem aquelas pessoas que são. Tanto que eu entendo que quando o Coexist saiu, a crítica muitas vezes esperava que eles repetissem algumas coisas do primeiro disco. E eu acho que eles ainda repetem algumas coisas do primeiro disco, mas eu acho que eles vão por outros caminhos. E eu acho que o Fica num meio termo, né? E eu acho que o I See You é esse distanciamento deles desse universo. Porque eu acho que é muito interessante o fato de que eles experienciam o mundo de outra maneira a partir do DXX. Eles viram estrelas globais. Por mais que eles não sejam uma estrela pop que qualquer pessoa vai reconhecer na rua, eles ainda assim vivem vidas de pessoas com acessos e outras experiências. E eu acho que cada vez mais eles vão se aproximando da música eletrônica, todos eles, de diferentes formas. E eu acho muito interessante como eles colocam os próprios olhares deles sobre esses mundos. Então eu acho que o XX o disco, né, XX é esse retrato de um tempo que só é possível ali, e eu acho muito positivo que eles próprios em nenhum momento tentam emular esse disco. Porque eu acho que é o grande problema de algumas bandas quando elas fazem um grande sucesso e elas tentam de novo, quero acertar de novo aquela fórmula, mas aquela fórmula só era possível ali, ela não existe mais, o mundo mudou. Então eu acho que é muito interessante como eles entendem isso e como eles também vão entender o que é DXX e o que não é DXX, o que é as coisas paralelas deles que a gente vai falar depois. Perfeito, e acho que a gente pode entrar nas canções do disco aqui, porque elas são todas muito emblemáticas. A gente pode começar pelo começo e dizer que a intro desse disco é uma das intros mais icônicas da história da música. Ela vai avançando aos poucos, ali tem essa batida rítmica, o riff da guitarra, essa valorização do instrumento é uma coisa muito característica desse disco em específico. A gente sente cada nota da linha de baixo, cada nota da guitarra. A MPC do Jamie é uma coisa assim muito precisa, muito calculada. As batidas, elas acontecem no espaço assim de uma nota e um respiro, então é uma coisa muito única. Mas eu queria começar falando do que para mim é uma das canções mais significativas do que representa esse disco, que é Fantasy, que ela é uma música extremamente atmosférica, ela é lenta, ela é vagarosa, em determinado momento da canção tudo silencia, e aí a gente só escuta um grave do fundo, assim, rolando uma base, uma coisa meio, uma distorção, uma coisa, um shoegaze quase atmosférico rolando no fundo, e a voz do Oliver Sim, assim, impecável, impecável, impecável. Então eu acho que ela representa muito dessa coisa de quanto o DXX, os 4 integrantes ali, estavam dando tempo para as coisas acontecerem. Tudo surge, desaparece e ocorre numa medida muito particular de tempo dentro desse disco. Como ela quis ser diferente. Já que você quis ser diferente, eu vou falar então de Shelter, porque ela vem logo na sequência de Fantasy. Eu acho assim muito absurdo, porque eu acho que representa muito desse universo também que eles estão construindo aqui. Eu acho que tem a delicadeza da faixa, tem essa atmosfera também que é muito
potente, que está conectada com o que foi construído em Fantasy, né, que vem logo antes, e eu acho uma das minhas preferidas. Mas voltando na intro, eu tinha separado alguns dos espaços onde essa faixa apareceu, porque eu acho que a intro é meio que uma das coisas que ajudou o The XX a ser conhecido, porque às vezes a gente fala The XX, as pessoas não reconhecem necessariamente pode ser também pelo fato de que às vezes o nome você fala XX, que a gente tem o costume de falar dessa forma em inglês, às vezes a pessoa pensa a banda, o XX, e aí a pessoa pode não saber, porque nem todo mundo sabe como não se pronuncia necessariamente igual. E aí, às vezes, as pessoas conhecem a banda, mas não sabem de onde. E é interessante porque a intro virou, tipo, meio que uma presença constante em matérias jornalísticas, primeiramente. Nossa, fantástico! Ela apareceu muito no Fantástico, no Globo Esporte, no Esporte Espetacular. E isso não é um fenômeno brasileiro só, porque ela foi muito usada em matérias da BBC. E as matérias da BBC são vendidas para o mundo todo. Então, muita gente teve contato com essa faixa especificamente por causa do uso dela em espaços de comunicação, especialmente jornalismo. A BBC especificamente usou a intro como trilha da comunicação deles das eleições do Reino Unido em 2010. Absurdo isso. Então isso tem um impacto na Inglaterra, no Reino Unido inteiro, de uma forma muito potente. E na mesma época, a faixa entrou nas trilhas de filmes muito pop. Tinha aquele Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, que apesar de ter esse nome meio ruim em português, é um filme ótimo, tá? A gente assista, bem legal. E Projeto X, que é aquele da festa, que virou, que no Brasil... Isso é tão anos 2000. No Brasil ganhou o subtítulo de Uma Festa Fora de Controle. Era a época que eles ainda colocavam esses nomes, eles ligavam pro nome brasileiro. Hoje em dia, nem nome eles ligam mais, né? Que eles nem traduzem mais. E aí é muito curioso, porque depois, posteriormente, a faixa intro ela vai ser usada em 2022 na Copa do Mundo, nos pênaltis da final entre a Argentina e a França. Tanto que alguns vídeos nem estão na internet por causa do direito dessa faixa. Tudo, não sabia disso. E também na mesma época a intro entra nos jogos da UEFA. Então ela vai ser usada nos jogos da UEFA de 2022 a 2024. E é curioso que no Brasil o XX ganha muito espaço quando ele é usado na série Amores Roubados, que é uma série que tem o Cauã Raymond e a Isis Valverde. É uma série ótima, gente, de quando a Globo fazia essas séries de início de ano, que elas eram assim, luxão. E aí eles usam nessa série intro e eles também usam Angels, que é do Coexist, mas já é um momento outro, né? Porque essa série é de 2014. E aí naquele ano as duas faixas assumiram o posto de faixas mais baixadas do Brasil quando a série estava no ar. E aí as pessoas não tinham essa noção necessariamente do que era a banda, mas elas gostavam da música da novela. É meio que a mesma coisa que a gente fala do Massive Attack quando é usada em Verdades Secretas e as pessoas passam a associar a música com a novela. O próprio Beirute, na época da série também, que fez bastante sucesso aqui no Brasil por causa disso. O Beirute existe Só no Brasil por causa de Capitu. Exato. E aí, no caso de novela, em 2017, para a trilha de O Outro Lado do Paraíso, eles resgatam Crystallized, então aparece de novo na Globo. E voltando um pouco no tempo, em 2013, na época do Coexist, eles também fizeram uma faixa especial pro Grand Gatsby, que é o filme do Baz Luhrmann. E aí eles fizeram Together, que depois aparece num EP na época do Coexist. E aí é curioso porque Together vai virar um grande hit no Brasil e é uma das faixas de mais sucesso deles aqui por causa da novela Além do Tempo. Essa novela, para quem não lembra, é uma novela que ela é dividida em duas fases. Então, e não é que nem, tipo assim, não é como se fosse uma primeira fase que dura uma semana. É tipo assim, 4 meses da novela são num tempo e os outros 4 meses são em outro tempo. Ela começa no século XIX, e aí os personagens se apaixonam, eles são meio que almas gêmeas, e aí eles são assassinados nesse primeiro tempo, e eles se encontram de novo no tempo presente. E aí eles se reencontram, é meio que uma história de amor. É uma novela que é tipo meio cult, assim, as pessoas fãs de novela amam muito, tem muitos edits dessa novela. E aí, Together foi usado na cena específica em que eles são assassinados, caem no mar, e aí passa o tempo e a Aline Moraes ressurge no metrô de São Paulo.
Então é tipo, não sei se é São Paulo ou Rio, agora não lembro. Enfim, mas ela ressurge no metrô e é tipo assim, muito icônico, que é um uso longo da música. É tipo uma cena muito importante e a música é usada tipo assim, 1 minuto e tanto da música. Então assim, bafo de lo bafo. O fato é que a TV tem um impacto muito grande no acesso, no espaço que o XX tem no Brasil. Tanto que eles chegaram aí no Caldeirão do Hulk. Vamos esquecer isso. Mas enfim... Acho que é isso. É muito importante como as pessoas se conectam e como as músicas deles funcionam para essas coisas, para cenas muito especiais que as pessoas guardam com lembranças. Eu comecei falando Culture e do Fantasy porque eu gosto bastante, mas obviamente a minha favorita desse disco é Crystallized. Eu acho que ela é a canção mais pop desse disco. E aí uma curiosidade, eu toco essa música no meu set. E toda vez que eu toco, alguém vem me perguntar que remix é esse que eu toco. Só que não é um remix, eu só coloco ela na aceleração máxima e ela funciona muito bem na pista, assim, porque ela tem aquelas batidinhas, depois tem a linha de guitarra abaixo, então ela é perfeita. Esse disco tem várias preciosidades, eu gosto muito de Island, porque acho que foi Island que me fez voltar pro The XX, depois de não conseguir absorver no primeira audição, mas uma segunda, porque quando eles lançam o clipe de Island, ele é um clipe que se repete, né? É uma câmera que ela avança, sobe uma escadaria, e tem sempre tipo um casal se beijando ou um casal se dançando, né? E aí a linha da guitarra e a levada da bateria, ela é a mesma do princípio ao fim da faixa. E aí cada movimentação é uma cena diferente. Então é o mesmo clipe, mas ele vai ganhando tonalidades diferentes. A banda aparece ali também no meio. Então assim, eu achei esse clipe muito maravilhoso, muito genial. Eu acho que é um clipe feito com cuidado, uma técnica muito meticulosa. E aí, assim, encantado por esse clipe, eu falei, ok, eu preciso dar uma segunda chance pra esse disco. E voltei e gosto demais dela também. Eles inventaram ali o Visualizer, ao mesmo tempo em que eles ainda eram da era de ouro do videoclipe, que era o videoclipe feito para você rever muitas vezes e descobrir coisas iconic. Já que você falou de videoclipe, eu vou falar do VCR, porque é a faixa que o clipe me conquistou muito, porque tinha muito essa estética que a gente estava meio vivendo demais nos anos... nessa virada, né, dos anos 2000 para os anos 2010. Eu lembro que nessa época eu amo até hoje esse conceito de clipes que são muito simples e as pessoas estão fazendo coisas muito banais. E nessa época eu estava um pouco enlouquecido com a banda Girls e eu amava os clipes deles e VCR era meio tipo isso, eles jovens. É uma coisa que o XX fez até o ICU, e eu gosto muito da estética que eles usam nesses clipes, como eles representam essa juventude. Eu acho que... Tudo em preto e branco, né? E eu acho que tem essa coisa meio... Ser millennial era meio assim, e a gente gostava dessas coisas. Eu sei que as pessoas criam um imaginário millennial, tipo, você mora em Bushwick e você trabalhava no BuzzFeed. Não, nós morávamos em Ji-Paraná e nós olhávamos o Tumblr e achávamos que o mundo era aquilo, só que ninguém tinha acesso àquilo. E eu acho que o XX captava um pouco disso, que era tipo assim, a gente sonha com essas coisas, mas a gente tá trancado num quarto de noite reblogando essas coisas no Tumblr. Eu acho que tinha um pouco disso nesse primeiro disco, e é interessante porque depois do que o disco estoura, eles passam a viver aquelas coisas. Sim. E por isso que os outros discos são diferentes, porque eles viveram aquelas coisas. Eu acho que em algum paralelo, assim, eles são muito parecidos com os Smiths nos anos 80, no sentido de serem pessoas do povo, gente muito... Porra, o cara se chama James Smith, assim, tipo, ele é a pessoa mais comum possível, eles se vestiam da maneira comum, eles compunham sobre coisas comuns, assim. Então eu acho que eles acabam criando um senso de identificação muito natural. Todo adolescente no final dos anos 2000 usava roupas pretas e sentia-se deslocado e era estranho e tinha um franjão em algum momento. Então eu acho que eles meio que involuntariamente, porque eles eram essas pessoas, eles acabam dialogando com um infinito de pessoas também, né? E eu acho que tem uma coisa inglesa, eu acho que é um pouco inglesa, não necessariamente para estrelas pop, mas para artistas ingleses que, por mais que eles se estourem e virem grandes estrelas, eles, no final das contas, continuam tendo vidas um pouco normais. Que é meio a Adele falando que ela vai fazer compra com o filho, que ela faz coisas normais. E a Adele é, tipo,
Daystar. Mas no caso do XX, eles continuaram tendo vidas normais, só que eles tinham esse outro acesso, e aí é engraçado porque é isso. Não é como se eles fossem a alma da festa e fossem aquelas pessoas que chegam numa festa para animar. Porque eles são as pessoas tímidas e diferentes, e obviamente eles viveram tudo isso, até com exageros, o Oliver sempre fala sobre isso, como eles viveram todas essas experiências que foram possíveis ali. E eu acho muito interessante que é isso, depois também, eu acho que os discos ainda mantêm essa perspectiva de falar de coisas que são muito mundanas. Que eu acho que isso também é uma grande questão que a gente tem com diferentes artistas, que é o primeiro disco desses artistas é sempre uma coisa que a gente se identifica muito porque eles falam de coisas mundanas, e aí eles estouram, viram muito ricos e fazem um segundo ou terceiro disco falando ai, nossa, é muito difícil os pesos da fama. E daí eu fico assim, Mona, será que eu tô interessado nos seus pesos da fama? Eu não quero, eu queria saber ainda se você tá encontrando o seu vizinho e você transou com ele e você se apaixonou e não devia porque ele é casado. Isso me interessa muito mais do que se você tá num iate com a Rihanna. Foda-se. E aí eu acho que no caso do XX tem uma coisa que eles mantêm, que é de falar de coisas muito banais, tipo amores, relacionamentos, solidão, de você chegar de uma festa e se sentir que por mais que você tenha cumprimentado todas aquelas pessoas não são suas amigas e você tá sozinho ainda. Então acho que tem essa coisa muito banal. Eu só queria, antes da gente avançar na pauta, dizer o quanto eu amo Heart Skipped a Beat, que eu acho que é... Nossa, eu amo muito. Eu acho que é uma das canções que sintetiza muito essa essência da banda e, ao mesmo tempo, é uma das que mais apontam o caminho para o futuro, porque ela é muito voltada para R&B, para eletrônica. Eu vejo o Jamie XX ensaiando muito o que ele viria a fazer posteriormente. Eu amo Basic Space também, que é outra que, tipo, eles cantam juntinhos ali, tem essas vozes dobradas. Cara, é um disco, assim... que me evoca muito a sensação ainda do início da vida adulta, mas que ele ganha camadas agora voltando pra ele. Assim, fazia tempo que eu não ouvia, eu voltei e fiquei fascinado assim, de reouvir esse disco. Você falou de Hurted, Skipped a Beat, e eu acho que é muito aquilo que eu falei antes, de eles olharem para essas influências do R&B e do hip hop e entenderem que eles não podem copiar aquilo e fazer igual e fazerem de um jeito deles. Tem um filtro que é deles. Eles não tentam pagar de negrões ali no disco, é uma outra perspectiva. Enfim, eu acho que tem muitas coisas maravilhosas nesse disco. Eu acho que tem uma coisa que é muito bom, como você falou, voltar e ouvir ele de novo na íntegra, porque acho que, como eu falei, a gente viveu esse momento, então eu fui muito crescendo com o XX. Eu fui vivendo cada momento deles. E aí eu acho que o disco que nos últimos anos eu estava ouvindo mais era o I See You, porque é um disco que me toca muito e eu estava muito mexido com as coisas que eles lançaram de forma solo e eu não voltava muito tempo para ouvir esse disco na íntegra. Eu cheguei a ouvir algumas faixas quando foi anunciado que eles tocariam no Brasil em 2026, mas eu não tinha escutado na íntegra. E aí a gente fez um evento do C6 em que o disco tocou, né? Na íntegra, num bar, com várias pessoas. Daí foi meio assim... Eu lembro quando começou a intro, eu fiquei assim, caralho. E aí quando as músicas foram tocando e as pessoas foram indo pra frente, aí elas começaram a dançar ali, quando começou meio Island e Heart Skipped a Beat. E foi meio assim, essa experiência de... Meu Deus, eles são tipo pessoas que eu cresci com eles, assim, tipo... E aí crescer é no sentido mais emocional mesmo, de você ir descobrindo o mundo, de você ir olhando o mundo a partir desses artistas que estão com você. Então acho muito bonito. Mas para quem não ouve esse disco há muito tempo na íntegra, eu recomendo que vocês façam essa experiência de ouvir do início ao fim certinho. E quem é novo e chegou agora, também faça isso, gente. É muito bonito. E ouçam tudo. E quem é novo e chegou agora, eu queria muito ouvir o relato de vocês. Então, nos comentários desse programa, conta pra gente qual que é a sua relação com o XX. Você também que é antigo, você que é velho, idoso e caquético com ele. Conta como que foi a sua relação com o XX. Eu queria muito saber o quanto a banda impacta vocês hoje em dia. Nossa, eu quero muito saber como os jovens ouviram, qual foi a experiência de ouvir, sei lá, primeira vez esse disco nos anos 2020. Quem ouviu na pandemia, me conte. Por favor.
E o sucesso do XX foi gradual, ele não estreou no topo, mas foi crescendo pelo boca a boca e pelo uso em séries e comerciais. E o ápice vem em 2010, quando o álbum venceu o Mercury Prize, superando nomes como Paul Weller e Foles. Isso catapultou o disco para o top 3 das paradas britânicas e deu à banda certificações de platina ao redor do mundo e, naturalmente, colocou em trilha sonora de novela, de filme, de tudo aquilo que o Renan trouxe pra gente anteriormente aqui. A crítica se rendeu a esse conceito de menos é mais do quarteto. A Pitchfork deu uma nota 8.7 e destacou que a banda, abre aspas, entende que... Tá errada, né? Devia ser 10, mas a Pitchfork é muito chato nessa época. Porque um pouco eles fazem aquela cena, ai, revisitando esse disco pra dar 10. Ai, minha mona, né? Vocês não têm taste. Destacou que a Pitchfork deu uma nota 8.7 e destacou que a banda entende que o que é deixado de fora é tão importante quanto o que é incluído, e eu acho isso muito certo. Isso é um old. Muitos artistas precisam aprender a cortar as coisas. Sim. A NME chamou o disco de proximidade física transformada em som. O Guardian elogiou, abre aspas, intimidade extraordinária que fazia os ouvintes se sentir um intruso. E é muito isso que a gente tá vendo, a vidinha desses dois queers aqui confessando seus sentimentos. A Rolling Stone notou que o disco soava como o R&B de Timbaland filtrado por adolescentes góticos britânicos. Eu amei isso. O que é ótimo. É isso mesmo. Quando a gente pensa que 2009 é um momento que o Timbaland já era uma coisa que a gente pensava assim... velha, gasta. Over. Porque a gente já tinha visto tudo do Timbaland. Tanto que na época que a Bjork gravou com o Timbaland em 2007, as pessoas já ficaram assim, caralho, o Timbaland agora, ninguém mais quer esse homem. Porque já era uma coisa meio... A gente tinha escutado muito aquele universo. E a Wall Music afirmou que o álbum, abre aspas, era a estreia perfeitamente formada, destacando a produção do JMXX, na época James Smith. E o DXX meio que mudou o DNA da... DNA não, né, Kleber? Pelo amor de Deus. Foi da Vanessa. E o DXX mudou o DNA do pop e da música eletrônica, principalmente na cena inglesa. Sem eles, dificilmente a gente teria o James Blake com seu minimalismo do pós-dubstep, ou mesmo a melancolia do London Grammar, que pra mim sempre foram uma banda clone do DXX e nunca vão conseguir mudar isso. Nossa, mas eu adoro o primeiro disco deles, é bom. É, porque eu acho que a voz dela é completamente diferente, a forma como ela coloca a voz, enquanto o DXX é tipo assim, o dela é meio, estamos numa igreja e eu sou muito gótica. E até o pop mainstream de artistas como Lorde, principalmente Billie Eilish, pra mim, assim, bebe muito da fonte do DXX. Essa coisa da voz sussurrada, o foco no grave, a valorização do silêncio. Eles provaram que você não precisa gritar pra você ser ouvido. Você pode fazer uma coisa bem quietinha, minimalista, assim, pequenininha, confessando seus sentimentos, as coisas fazem sentido. E a relação da banda com o Brasil, como o Renan falou, ela é de puro amor. Além de Angels e Intro, que viraram temas recorrentes em novelas da Globo e programas de TV, ajudando a popularizar o grupo aqui no Brasil. Nós tivemos passagens memoráveis da banda por aqui. O primeiro festival que trouxe eles foi a primeira edição do Popload Festival, né? Que tinha esse clima mais intimista, eles se descobrindo, se desvendando ali. Eu fui no show do Lollapalooza de 2018 e, assim, afirmo que foi um dos melhores shows da minha vida. Já era uma outra banda, outra perspectiva. O JMXX tinha lançado seu primeiro disco em carreira solo, assim, então outras questões. A Romy, quando vem em carreira solo pro C6 Fest, é outra abordagem. Ela estava muito feliz, solta, foi um dos shows mais legais que rolou na edição dela do C6 também. Então, assim, eles adoram o Brasil, eles bebem da música brasileira. O JMXX voltou outras vezes, tanto para discotecar quanto para fazer shows em carreira solo aqui. Então é uma banda que se conecta muito com a gente, né? Eu acho que é isso que eu falei. Quando eles voltam, e aí tem essa questão do hiato, eles gostam de se divertir quando eles estão juntos. Porque é isso que eu falei, acho que tem a questão de eles serem amigos. Para quem tá nos ouvindo, a gente tá gravando esse programa no dia que é o primeiro show deles da volta. E a gente já tá vendo eles no México se divertindo muito. Eu acho que esse ano a gente vai ter muito material deles juntos. Mas os três, em todos os momentos, eu acho que teve uma coisa muito de aproveitar esses espaços. É meio tipo,
Dua Lipa das ideias, assim. Se eu vou viajar o mundo, eu não vou ser uma chata que vou ficar trancada no hotel. Eu vou aproveitar as coisas que eu tenho acesso e que eu tenho direito e conhecer o mundo, que acho que isso tudo engrandece a sua obra. E aí, de novo, comer prato feito e tomar caipirinha. E aí eu acho que de novo volta aquele espaço de você tá descobrindo o mundo, você tá olhando o mundo com interesse, e isso também reverbera na sua arte com interesse sobre o humano, que é aquilo que eu falei de novo. Acho que tem artistas que se fecham muito nesse é muito difícil ser artista porque as pessoas me param na rua e pedem uma foto e eu não quero lidar com isso. E tipo assim, Mona, o mundo é muito maior que isso. Tipo, sei lá, a Dua Lipa, quando ela estava no Brasil, ela foi no Cristo, no Pão de Açúcar, não lembro. Daí alguém pediu assim, tira a foto comigo. Nos dois, amigo. Tá, mas é que nesse vídeo específico que ela fala, não sei qual que ela tá, mas ela tá subindo com a família, e daí ela fala assim, a gente pode conversar, mas não quero tirar foto agora, porque eu estou com a minha família de férias. Não de férias, né, porque ela vai fazer show. Mas estou passeando com a minha família e não quero tirar fotos neste momento, mas estou aqui com vocês. Eu acho que isso é outra experiência diferente do que necessariamente você viver a sua fama como se fosse um fardo, ao invés de aproveitar o fato de que você está viajando o mundo e você pode descobrir culturas, sons, possibilidades e outras mil coisas. Então eu acho que eles sabem viver, os meus meninos. E eu acho que eles mandaram muito bem em carreira solo, assim. O Jamie faz uma estreia excelente com In Color. Tem um programa que Isadora e eu gravamos já, que saiu em 2025, ano passado. Vem o Oliver Sim em carreira solo, depois vem a Romy em carreira solo. Eles continuam colaborando entre eles. Quando o Jamie XX lança o segundo disco dele em carreira solo, ele chama os dois para cantar em uma das músicas mais bonitas do disco, assim. Então essa relação, essa sensação de uma família paralela que eles criaram, forma como eles continuam colaborando entre eles, para além do próprio DXX, eu acho que é uma coisa muito bonita e é uma coisa que encanta muito, assim. É um dos projetos, para mim, mais fascinantes do final dos anos 2000. É uma banda que, como o Renan falou muito, ao longo do programa, podia muito facilmente ficar presa no tipo de som do primeiro disco e repetir isso exaustivamente até ela desaparecer por completo. E cada novo disco veio com uma coisa meio fenômeno, assim, uma coisa grande, uma coisa que as pessoas disputam, as pessoas querem ver, as pessoas têm uma conexão. É uma das bandas da minha vida e fico feliz de a gente poder conversar sobre eles hoje aqui. Você falou das carreiras solos e eu acho que também tem essa coisa deles terem criado identidades muito próprias, que a gente entende muito bem o que é cada carreira solo, a sonoridade de cada um nesses universos. E, por exemplo, quando o Jamie chama os dois para cantarem numa música dele, a música também deixa claro que é uma música do Jamie, não é uma música do XX. Sim. Isso também é bonito, porque eu acho que é da forma como eles criam identidades. O disco da Romy é excelente, eu acho que tem uma coisa dela tá solta, tá livre, tá feliz, ela casou, ela tá tranquila, eu acho que tem uma liberdade muito bonita. O do Oliver tem uma maturidade dele ter conseguido, enfim, falar tranquilamente sobre questões como o abuso de substâncias dele, a vivência dele com HIV. Acho que tem tudo uma liberdade. Acho muito bonito que ele faz isso a partir de outras estéticas, que é a estética do terror e todos esses universos, com o curta, por exemplo, que ele lança o Hideous. E o Jamie XX tem uma carreira imensa. Acho que todas as vezes que ele veio para o Brasil foi sempre absurdo, farra, festa, o Divo Barbariza. Mas eu acho interessante destacar o disco que ele faz remixando o trabalho do Jill Scott Heron, o We Are New Here, que é um disco absurdo. Ouçam o disco original do Jill Scott Heron e ouçam o disco do Jamie XX. Pra mim é o melhor disco de remix já feito até hoje, assim, é impecável. É que eu acho que ele vai além dessa perspectiva, né? Eu acho que ele exatamente cria por isso, um diálogo. Ele cria um novo disco, não é um remix. Ele cria um diálogo com o Jill, e o Jill é tipo um dos nomes... Quem não conhece o Jill Scott Heron, ouça, gente, as coisas dele. É tipo assim, uma das pessoas mais absurdas que já existiu. Ele é muito fundamental porque a gente entende hoje em dia... A revolução não será televisionada, porque a primeira revolução acontece aqui, ó, na sua mente. Ele barbariza, o Divo fecha. Enfim, eu tô muito feliz de gravar esse episódio. Eu imprimi a pauta que o Kleber fez, gente, para vocês que estão ouvindo. Eu realmente estudei, eu estava muito animado, porque eu estou muito animado para ver o show do DXX, porque, de novo, como eu falei pro... Você viu eles no Lola ou anteriormente ou não? Não, eu nunca vi eles. Eu vi a Romy, mas nunca vi o show dos três, vi o Jamie XX também. O Oliver eu nunca vi, vou encontrar meu amor agora.
Mas eu estou muito feliz porque é isso que eu falei. Eu acho que é uma banda que eu cresci junto. E aí, nesse crescer, é isso que eu falei. Ao mesmo tempo que eles estavam descobrindo, sei lá, música eletrônica, festas, eu também estava fazendo isso. Ao mesmo tempo que eu estava me entendendo no mundo, eles também estavam fazendo isso. Eu acho que tem uma coisa de identificação que vai para além da questão de espaço-tempo, de a gente ser meio pares geracionais. Está muito mais relacionado ao fato de nós estarmos olhando o mundo de uma forma muito parecida. Porque para mim é muito natural hoje em dia entender que tem bandas que eu gostei quando eu tinha 20 anos e eu não gosto mais e que eu tenho um grande carinho por elas lá. E é um momento da minha vida, é um retrato da minha vida. E agora eu falei retrato, é engraçado, porque a gente usa esse termo às vezes entre amigos, falando assim, essa banda virou retrato, que é tipo retrato de um tempo, eu não escuto mais. E o caso do XX, eles nunca viraram retrato. Acho que isso é muito bonito, eles continuam sendo artistas que dialogam comigo. E eu acho muito bonito quando as pessoas redescobrem eles, revivem eles, entendem o que eles estão falando, porque para mim tem muito do que eu acredito enquanto arte, enquanto possibilidade de dialogar com a música pop, com a música eletrônica, com diferentes referências, de você fazer pontes com o que você acredita e do mundo que você acredita na pista de dança, no show, na arte, nesses espaços que a gente se encontra de forma coletiva. Queria dedicar esse programa para minha amiga Val. A gente estava no front da Rome, estaremos no front do XX no C6. Então esse programa eu dedico pra você. Precisamos chorar. Nick, não corta as partes que ele chorou, porque eu também tô quase chorando. Porque eu acho que... A gente sempre falou isso aqui no podcast. Eu acho que música pra gente é esse espaço de conexão. E a gente gosta muito de shows, porque a gente também gosta de viver a música ao lado das pessoas. E o XX é também sobre isso, sobre viver o mundo e a música e descobrir o mundo ao lado dos seus amigos. Então, Valkyria, esse programa é pra você, com lágrimas nos olhos e com a voz embargada. Nos vemos no DXX, vamos curtir muito esse show também, que eu sei que você tá bem empolgada. A gente nem falou do show, né? A gente nem falou que o XX toca no Brasil no dia 23 de maio. Eles vêm aqui após o show que eles fizeram agora no México, o show do Coachella. Acho que vai ser um show lindo, gente. Eles vão trazer toda a estrutura. Então vai ser assim, bafos de los bafos. Com certeza eu quero saber tudo que eles vão aprontar nesta cidade. Estou muito feliz que eles estão chegando e acho que vai ser uma experiência muito linda. Vem aí Oliver Sim no Dark Room da Zig. Ai, queremos. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes. Vocês leem meus textos no Screen e minha newsletter toda sexta-feira no Substack. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie a gente no apoia.se/podcast VFSM. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. Few things are truly timeless, because to last, you can't stand still. That's the beauty of Michigan. You can feel it everywhere, like a fresh breeze on a riverfront stroll, or how the nightlife hums with electricity, like an old friend with new stories to tell. So let the excitement bring you back and bring you together, season after season, in pure Michigan. Find your season at Michigan.org.